Quando você fala assim, você vai para um outro país, vai como intercambista, você vai conviver com outras culturas que não são só as culturas dos locais, né, daquele país, sem dúvida alguma, isso era um dos grandes dramas que eu também tinha, porque eu sabia que o Malta era muito procurado pelos turcos, né, porque a Turquia está muito próxima. E um dos dramas que eu tinha era pelo fato de eu ser gay, tá? Como que eu vou, né? Eu tô sabendo que eu tô indo para um dos países e que tem, digamos assim, Malta também, a questão da diversidade era um dos primeiros países que reconheceu a questão do casamento civil entre homossexuais, etc e tal. Mas como que eu ia dividir um quarto com talvez alguém de uma outra cultura e que não lide com a mesma perspectiva da diversidade, né? Mas é difícil, porque no Brasil, na tua cultura, às vezes você já enfrenta situações que não são nada convidativas. Então imagina você dividir um quarto com uma pessoa de uma cultura que também não é muito aberta, Eu já estava né? me imaginando eu sendo assim, à noite, ele vindo com Com um travesseiro, né, e me matando sufocado, né? A nossa imaginação Mata é esse ótima, viado, né? Algo do tipo. E aí, claro, né? Como eu estava me preparando e preventivamente, né? Eu queria voltar vivo para o Brasil. Importante. Era o mínimo que eu estava pensando, né? Talvez sem dinheiro, mas vivo, né? Respirando, tava bom Exato. já. E aí, o que acontece? A primeira coisa que eu fiz com a minha agência, eu trago essa questão, né, pro gestor da minha agência, com quem estava fazendo. E aí a importância de você procurar bons profissionais, agências preparadas para isso, né? Nada contra a qualquer jovem que esteja à frente, né, dentro dessa agência, mas antes de eu prospectar a minha agência de intercâmbio, eu prospectei várias, e muita gente inexperiente no balcão atendendo, né, só Sim. porque tinha feito um summer camp aí, ou uma experiência como teenager, né, um intercâmbio de férias, etc. e Sim. tal, já estava habilitado para Vender o intercâmbio. vender intercâmbio, prestar consultoria Sim. por um produto que é caro, Sim. tá? Que exige expertise e que nós estamos falando de algo que para a grande maioria é a primeira e para muitos pode ser a única experiência, né? Porque você guardou... E dependendo do trauma, é a única porque exatamente imagine, não foi legal. Né? E eu sabia disso. Nossa, eu estava com 45 anos na época. Então, assim, era uma vida que eu tinha, né? Que assim, eu sei o que estava me custando aquilo. Sim, sim. Tá? E aí eu sei que um dos alertas, então, eu pedi para a minha agência, né, para a pessoa que estava responsável por preparar a minha viagem, disse assim, olha, uma das coisas que eu não quero é dividir quarto com turco, né, e de preferência, tá? E vou falar com muita tranquilidade porque a gente vai chegar à resolução disso, certo, né? Aos preconceitos que a gente vai levando na bagagem. Sim, tá? sim. Então eu não quero dividir quarto com turco porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo deles não aceitarem minha condição, né? Da minha orientação sexual, etc. e tal. E aí, para evitar problemas para ambas as partes, vamos então, né? E de fato, a escola teve todo o cuidado comigo, tá? Nesse sentido. O prédio, né, o edifício onde é que que era a residência estudantil, as escolas normalmente têm as residências estudantis, tem as host families, enfim, tem várias alternativas. Nessa escola, e aí é importante também dizer, eu não fiz a opção pela escola mais barata na época, porque justamente as escolas mais baratas, normalmente, são as escolas que têm maior número de brasileiros. Isso em toda parte do mundo. Sim. Por quê? Porque elas são mais acessíveis. Sim. Né? Nós estamos falando, né? Tivemos que fazer a comparação entre o real e o euro ou qualquer outra moeda estrangeira, a gente vai ter uma discrepância bastante alta. Sim. Mas como eu tinha aquele tempo para poder fazer aquele investimento, então eu dediquei um recurso financeiro que eu pudesse pagar algo
melhor, porque era Sim. a experiência. Eu não queria uma experiência ou Não mais era uma. mais um adolescente de 18 Exato. anos fazendo o Era primeiro uma experiência intercâmbio. de um sênior ali, Sim. né, e tal. Bom, diante disso, eu fiz essa opção por uma das melhores escolas, né? E ela tinha várias estruturas, tem desde resort para famílias que vão para passar temporadas e querem fazer né, Curso, o né? curso durante esse período, né, de férias, 2 semanas, etc. Como também as residências estudantis. E aí sempre eu pedia assim, olha, a condição é o mínimo de brasileiros possíveis, não quero ficar em turmas com muitos brasileiros e nem dividir, né, apartamento com brasileiros. Nem sempre é possível você não dividir, dependendo do número, dependendo da temporada que você vai, não dividir apartamento com brasileiros, porque dependendo do número de alunos da escola, não é possível. Só vai ter brasileiro no local. Vou lá botar um apartamento só para você. Não, Sim. até porque isso custa muito caro. Muito caro. A acomodação é uma das coisas mais caras que se tem hoje quando a gente trata de intercâmbio. Tá? Então, mas a escola conseguiu fazer um ajuste, eu acho que em função muito da questão, especialmente da condição sexual, de me preservarem, e eu dividi o primeiro apartamento que eu fiquei, eu dividi com 2 francesas, uma sul-coreana, um colombiano, um sul-coreano. Eu dividia quarto com mais 2, um colombiano e um sul-coreano, e aí nós estávamos entre 5, 6 ali. E cada temporada, cada semana isso muda, né? Vai mudando, porque as pessoas elas entram e saem, entram e vão. Né? É difícil hoje em dia uma pessoa que vá para ficar, como você fez, um ano sabático, né? De Isso. estar ali. Então, às vezes pega férias, às vezes pega uma licença especial. Especialmente porque eu fui para o período de alta temporada. Tá? sim. Então, eu cheguei no período de alta temporada, eu aproveitei toda a alta temporada na Europa. Então, isso também tem um custo mais alto. Com tá? certeza. Então, tem os custos suplementares, porque nesse período é o período mais caro que tem para ir para a Europa. Né? Especialmente para um destino no meio do Mediterrâneo, tu imagina, nós estamos falando de uma ilha, né? Uma ilha paradisíaca, que é Malta. Tem turismo tanto europeu quanto De né, toda parte do mundo, né? todo. Perfeito, tranquilo, beleza, tudo funcionando. Tudo funcionou. Quando eu cheguei no apartamento, estava tudo ok, era tudo como eu tinha encomendado. Estranhando, né? Show de Cadê bola. o perrengue nesse negócio aqui? Show de bola. Quando eu entro na minha sala de aula, normalmente sala de aula com 10, 12 alunos, né? Especialmente alta temporada, nós éramos 12 alunos, desses 12 alunos eu acredito que 6 ou 7, se bobear, né? Não, mas eram 5 ou 6, eram turcos. E entra aquele... Né? E entra uma trupe de turcos, assim, 4 meninos, né? Entraram. Quando eu botei o olho num deles, eu disse assim, eu não fui com a cara daquele. Esse né? aqui? Porque eu já vim com toda a minha carga de preconceito, de discriminação, etc. Sim. Porque eu estava querendo evitar ser discriminado, mas eu estava também, né, discriminando Tem uma outra os cultura. dois né? lados, né? E ok, né? Primeira aula rolou, eles super debochados, não sei mais o que e tal, mas beleza, né? A interação estava acontecendo, né? Dentro da turma, etc. Não demorou uma semana, né? Eu não andava com outro grupo a não ser com os turcos. Né? Meu Deus, os extremos. E foi de uma 8 a coisa 80. mais fantástica que eu poderia ter tido, né? Uma coisa primeiro, né? Andar com os turcos significava falar inglês o tempo todo. Sim. Tá? Sim. Os turcos se tornaram os meus melhores amigos. Tá? Hoje, assim, se eu disser assim, se eu tiver que elencar meus 10 melhores amigos, tá? Os turcos estão 2 deles são turcos, tá? 2 deles são turcos. Tá? E um, assim, que tá ali no elenco dos 3 ou 4 melhores amigos que eu tenho. Tá? E que a gente se fala até hoje, tá? E que tem um carinho imenso. E foi muito complicado, assim, porque como é que eu vou abrir a minha condição, né? Para eles, diante da questão toda cultural que eles veem, etc. e tal. O dia que isso aconteceu foi fantástico, né?
Eu cheguei pro Murat e disse, Murat, olha, né, a condição é essa e tal. Ele olhou para mim e disse assim, você é meu irmão. Nossa. Não importa. Até me arrepiei aqui. Entende? É uma reação que você não estava esperando, de todas as reações. Eu me debulhei em chorar, né? Porque justamente o Murat, ele era o garanhão da escola, né? E a mulherada toda da escola era quem queria... Era apaixonada pelo Murat, e o Murat, né, era o que dominava o território. Eu chamava ele de Il Capo, né? E justamente eu nunca fui, sempre na escola, sempre fui um nerd, né? E sempre fui aquele que sentava na frente, lá perto do professor, e o Murat era da turma do fundão, né? E foi uma coisa incrível, né? E a possibilidade que a gente tem na vida de poder fazer essa transição, especialmente de quebrar paradigmas, né? Sim.